Os irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre um prazer interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez nós iremos falar sobre a questão da longevidade. Por que personagens bíblicos como Adão e Matusalém, por exemplo, viveram séculos? Por exemplo, Adão viveu, por exemplo, 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Então, como eles podiam chegar a tantos séculos, se a Bíblia diz, no Salmo 90, versículo 10, que a vida do homem é breve? Então, vamos conferir lá o Salmo 90. Inclusive, muitos céticos e ateus usam esse salmo para questionar a inspiração bíblica, né? Então veja, Salmo 90, versículo 10. Então, muitos céticos e ateus usam esse salmo para dizer que na Bíblia há contradição, né? Ou então esses homens realmente não viveram tanto tempo como a Bíblia descreve. Então, Salmo 90, versículo 10 diz: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, primeiro que tudo, nós temos que entender, né, nós que estudamos a Bíblia e principalmente nos aprofundamos na teologia, então nós entendemos que cada texto precisa ser respeitado pelo seu contexto. Então, meus amados e minhas amadas, o Salmo 90, versículo 10, está se referindo ao período de 1400 antes de Cristo, certo? Enquanto a questão da longevidade, que nós podemos ver no livro de Gênesis, ali era no período pré-diluviano, ou seja, que veio antes do dilúvio. Então, vemos. Então, quando analisamos aqui, nós entendemos que a brevidade da vida humana foi reduzida como punição pelo próprio Deus para 120 anos. Então nós analisamos aqui Gênesis capítulo 6, versículo 3, veja o que diz: então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, para que vocês possam entender aqui, nós vemos, por exemplo, Moisés, né? Nós vemos no livro de Deuteronômio, Moisés viveu 120 anos. Exemplo. Então, o que acontece? Então, por que os homens viviam tantos séculos assim? Então, veja. Então, aqui precisamos entender que não há contradição dos textos que foram mostrados, né? Mas o que acontece são más interpretações ou interpretações equivocadas que são feitas, ou seja, fora do contexto de cada texto aqui. Então, vejamos bem. Então, por exemplo, com a questão da redução da brevidade da vida humana, como nós podemos ver aqui, que isso foi estabelecido por Deus como punição, em Gênesis 6, versículo 3, então essa questão, por exemplo, isso foi acontecendo gradativamente, né? Essa questão da brevidade da vida humana, então foi acontecendo gradativamente. Então, por exemplo, de 800 para 600 anos, de 600 anos para 400 anos, de 400 anos para 200 anos. E nós podemos ver isso gradativamente aqui no próprio livro de Gênesis, certo? Que isso foi acontecendo aos poucos. Agora, alguns estudiosos, por exemplo, também querem interpretar que esses anos, né, que viveu Adão, que viveu Matusalém, não se tratavam de anos literais, né, como nós conhecemos, mas alguns especulam para meses, né? Por exemplo, há muitas especulações e objeções sobre isso, né? Outros dizem que se trata de um clã que se manteve, de clãs que se mantiveram por muito tempo e foram contados, né, com tantos séculos, assim, dessa forma. Bem, eu prefiro acreditar que se trata de dias literais, de dias lunares, né? Por exemplo, 30 vezes 12, né? Por exemplo, né? Que equivale a 360 dias lunares, né? Então eu prefiro acreditar nessa questão do que estabelecer outras hipóteses que vão além do que
que Deus nos revelou em sua palavra. Nós temos que entender também, por exemplo, que os cientistas não estão tão preocupados com essa questão da longevidade, não. Eles estão preocupados mais com a questão de solucionar o problema da velhice ou até mesmo do dilema da própria morte, que todos nós enfrentamos, né? Que é uma realidade, né? Então, do que mesmo por isso, porque nós entendemos que, por exemplo, que há fontes extra-bíblicas também, né? Como o próprio texto grego antigo, né? Como as eras egípcias, que falam dessa questão da longevidade, certo? Então, não é apenas a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Então, toda a doutrina nós fundamentamos na Sagrada Escritura, mas há fontes extra-bíblicas que falam sobre essas questões. Então, meus amados irmãos e irmãs, então que Deus possa abençoar a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.